Olá, eu sou Herman Silvani, professor de Wing Chun e Qigong na AFWK, Associação Fluir Wing Chun Kung Fu de Chapecó, oeste de Santa Catarina. O tema de hoje é referente à origem, ou à possível origem e desenvolvimento do sistema Wing Chun, a partir de algumas hipóteses históricas. Para quem pratica ou estuda o sistema Wing Chun, sabe que existem variações quanto às suas hipóteses do seu surgimento, da sua origem ou do seu desenvolvimento. Pontos de vistas diferentes a partir de buscas e documentações e fontes e inclusive crenças diferentes umas das outras. Mas o contexto geral fica mais fácil de abordar. Por exemplo, todos sabem que o Wing Chun, quer dizer, todos não, né, os que estudam e praticam, que o Wing Chun surge a partir da dinastia Qin, que durou de 1644 a 1911, como uma dinastia, um império, né, que se manteve todo esse tempo no poder na China. É a dinastia dos Manchus, que dominaram a China durante todo esse tempo. Anterior à dinastia Qin existia a dinastia Ming. E o Wing Chun surge por volta de 1700. Alguns estudiosos, alguns pensadores do Wing Chun apostam nessa hipótese, que ele surge a origem dele se dá a partir de 1700, em torno de 1700, um pouco antes, um pouco depois, como uma forma de resistência à dinastia Qin. Também existe uma questão que envolve a origem do Wing Chun, que é a possível variação, os caminhos que o Wing Chun tomou durante esse percurso todo. Existe um estilo que a gente considera irmão ou parente do Wing Chun, se chama Weng Chun Kuen, que possivelmente tenha sido uma variação do Wing Chun. Ambos poderiam ter sido o mesmo estilo, que se pegaram caminhos diferentes, a partir de uma mesma origem, de uma mesma raiz, mesmo porque vários conceitos do Wing Chun também são aplicáveis ao Wing Chun e vice-versa. Isso também vai variar de escola para escola, de mestre para mestre, mas existe essa integração em vários aspectos desses dois estilos, digamos assim. Alguns defendem que é um estilo só que tomou variações ou caminhos diferentes. Outros defendem que já na sua origem já surgiram diferentes. Mas o fato é que o nome é semelhante, inclusive na tradução, praticamente o mesmo, e que muitos aspectos são idênticos, outros semelhantes e outros diferentes. Mas eu acredito que possivelmente sim surgiu da mesma origem, tem a mesma raiz, vem da mesma família e acaba sendo se separando no sentido de ser ensinado de formas diferentes, talvez duas escolas, dois mestres ou mestras, né? E se desenvolvem dois caminhos aí por uma mesma essência. Dito isso, também eu quero chamar a atenção para um fato que é outro debate também a partir dessa origem, que diz respeito à questão da lenda e do fato histórico, uma distinção. A história mais comum que a gente ouve, lê por aí sobre o Wing Chun é que ele foi criado por uma mulher, por uma monja, que assistindo a disputa, a luta ou a dança entre uma garça branca e uma serpente, começou a copiar os movimentos e desenvolveu um novo estilo que mais tarde passa a se chamar Wing Chun, que é o nome de uma jovem aluna dessa monja, que dá o nome ao estilo, Wing Chun.
Essa história, ela é permeada de muitas dúvidas, de muitas questões. Porém, ela é muito presente na tradição, é a mais popular, é a história mais popular de fundação, de surgimento do estilo Wing Chun. Porém, ela não tem uma sustentação, uma base histórica, no sentido de que não se prova, não se tem documentação, fontes suficientes para provar que isso realmente aconteceu e dessa forma. Tanto que muito comum na tradição do Kung Fu, a história se passada de forma oral, pela oralidade. Eu, como historiador, eu estudei história oral e minha primeira pesquisa de história, que foi em música e arte, no contexto sócio-histórico aqui da minha cidade, eu trabalhei fonte histórica como linguagem, né, a história oral. Acho que permeou 70% do meu trabalho, de 60% a 70%, a história oral. Além das documentações e tudo mais, né? Então existem critérios que o historiador se utiliza, o cientista, o estudioso também, para poder minimamente ter uma noção mais próxima dos fatos. E esses critérios são fundamentais na análise de qualquer conteúdo que se queira ser histórico. O que é diferente da lenda, do mito, do folclore, que também são muito importantes, né? Não se nega esses conhecimentos. Porém, esses conhecimentos eles se dão mais a nível de crença, de tradição, o que é muito bonito, né? Tem toda uma poética que envolve isso. Porém, carecem de elementos históricos. Mas como a história do Wing Chun e de outros sistemas de Kung Fu foram repassadas via oral, fica bem difícil da gente ter uma certeza sobre muitas coisas. Porém, não é impossível de traçar alguns paralelos a partir de alguns fatos, a partir de algumas leituras, a partir de alguns critérios que a gente pode estar estabelecendo. Isso, como historiador, para nós isso é uma prática muito comum, estabelecer critérios para desenvolver a pesquisa e também para pensar, refletir o fato histórico, porque tudo para nós está dentro dos períodos históricos e parte de um processo histórico. São várias coisas que acontecem, se somam, se integram, para que exista, pelo menos, a visão, a leitura histórica. E é dessa forma que eu quero me remeter ao assunto. Então, o Wing Chun, a partir de 1654 até 1911, quando se dá a Revolução Republicana, que derruba a dinastia Qin dos Manchus, e instaura em 1912 a República na China, a primeira República Chinesa. O Wing Chun ele está dentro desse tempo, desses séculos. Mas a maioria acredita, alguns estudiosos também, que é em torno de 1700, né? Um pouco mais, um pouco menos, como eu falei antes. Referente a essa história da monja que viu a garça e a serpente disputando, existem outros. Por isso que eu acredito que isso seja menos provável de um ponto de vista histórico e seja mais lendário. Porque existem também outros estilos de Kung Fu que trazem a mesma história. Um deles é a Garça Branca. Algumas escolas de Garça Branca narram a mesma história, a luta entre dois animais, uma serpente e uma garça, que desenvolveram seu estilo. A partir disso eu vou ler um trecho de um conto aqui do livro O Imperador Amarelo, Fábulas, Lendas e Ensinamentos dos Antigos Mestres Chineses. É uma coletânea. A adaptação de Luísa Pietro e apresentação e coordenação da pesquisa de Paulo Blois. Ou Blois. É uma pesquisa, né? E num desses contos, para vocês terem uma ideia de como não é próprio, específico do Wing Chun essa história da luta entre os animais e foi desenvolvida uma arte marcial a partir disso. Eu vou ler aqui um trecho. Chun Po, ao observar os movimentos de lutas dos animais, reparou que a serpente era rápida e flexível, ao passo que o macaco era ágil e esperto. Concluiu que cada animal tinha uma capacidade natural de autodefesa. Depois disso, Chun Po passou muitos anos observando animais e criando movimentos de luta. Sua intenção era inventar uma nova arte marcial baseada na sabedoria da natureza.
Ventava e ele viu como as folhas formavam longas espirais no ar. Percebeu como as forças do Tao, o caminho da energia vital, ultrapassavam a capacidade tanto dos animais quanto dos seres humanos. O verdadeiro objetivo da arte marcial, ele pensou, não é derrotar ou destruir as forças inimigas, mas dissolvê-las e transformá-las. Assim nasceu o Tai Chi Chuan, a arte marcial que busca a integração com as forças da natureza, a preservação da saúde e a serenidade da mente. Lenda anônima da tradição oral. Então, essa lenda anônima ela se assemelha muito com a história ou a lenda da monja, que também teve essa experiência e transformou isso num estilo marcial que passou a se chamar, a partir da jovem, a aluna ou discípula sua, Wing Chun. Mas também eu já vi também alguns pesquisadores e professores falando de que no teatro ópera dos Juncos Vermelhos, um dos espaços de desenvolvimento, estudo ou prática do Wing Chun, da resistência contra a dinastia Qin, existia uma sala que levava o nome de Wing Chun, que significa Eterna Primavera. Esse é o nome da nossa arte. Um belo nome, diga-se de passagem. Eterna Primavera. Mas isso também é uma hipótese, eu não tenho como comprovar isso, mas... Então vocês percebam que são várias hipóteses para o mesmo fenômeno. Então, cada escola, cada tradição, cada linhagem, a partir dos seus mestres, que repassaram esse conhecimento, essa informação, essa lenda, ou até mesmo um fato, ela vai seguir conforme, né, a sua própria interpretação, o seu próprio modo de acreditar nas coisas. Isso também mostra a variedade do sistema Wing Chun. A quantia que a gente tem de instrumentos, elementos para pensar o sistema. Não existe uma verdade única e absoluta. Por isso que, enquanto historiador, eu falo em hipóteses, e não verdade. Então, se o Wing Chun ele vem da monja, ou ele foi desenvolvido em outro momento, por mais de uma pessoa, inclusive, que é uma das hipóteses talvez mais prováveis, esse sistema ele se desenvolve de uma forma muito diversificada. No mínimo, com duas vertentes bem claras. Uma seria o Wing Chun e outra o Wing Chun Kuen, que, como eu já falei, carregam a mesma essência. Outra questão é a influência do estilo garça branca e serpente, que são os dois animais símbolos do Wing Chun. Muitas escolas usam como animais símbolo, outras não. A nossa tem esses dois animais, mesmo porque a gente é dessa corrente que acredita e pratica a partir de alguns elementos da garça branca, do Bai He e do Emei serpente. Sobretudo o fator interno, o motor serpente, que a gente chama. Agora eu conheço outras escolas que não trabalham nesse sentido. Isso prova também a variação, a variedade de possibilidades dentro do próprio sistema. Então, isso também é difícil de dizer e comprovar e da onde o Wing Chun vem. Porém, muitos elementos, muitos nomes de aplicações, movimentos, muitas formas de postura do Wing Chun existem na garça branca, no Bai He. Então, cuidado também, porque eu vi alguns professores falando que não tem nada a ver com a garça branca, mas se remetendo a falar na garça branca do norte, que é um outro estilo de garça. A garça branca eu me refiro ao Bai He, que é do sul da China, tá? Da mesma região onde surge o Wing Chun e o Wing Chun Kuen. O nome do lugar chama Yongchun, de Fujian. O Wing Chun é de Foshan e o Bai He, garça branca, de Yongchun, que é em Fujian. Então, esse é um outro elemento, um outro aspecto importante para ser pensado e não descartar quando a gente fala no sistema. Então, a partir de todo esse início que eu abordei aqui do surgimento, dos possíveis surgimentos do sistema Wing Chun, eu vou estar fazendo o próximo vídeo
e vou falar das hipóteses históricas que eu elenquei a partir de certa lógica histórica, nessas relações que eu tracei, de leituras, ouvindo outros mestres, outros pesquisadores, eu cheguei numa síntese própria, que também fundamenta muito do nosso modo de pensar e conceber o Wing Chun da nossa prática, da FWK. Então no próximo vídeo esse será o assunto. Agradeço e até daqui a pouco.